Meu nome é Carlos Eduardo Silva. Tenho 42 anos, sou engenheiro civil, casado há 15 anos com Marina, pai de 2 filhos. Uma vida completamente comum. Até o dia em que descobri que estava morto. Oficialmente morto. 6 vezes. Não foi um erro do cartório. Não foi coincidência. E quando finalmente descobri quem estava me matando no papel, entendi que algumas obsessões espirituais não buscam apenas atormentar, elas buscam destruir completamente sua existência legal. Apagar você do mundo dos vivos enquanto seu coração ainda bate. Esta é a história de como passei 3 anos provando que estava vivo e de como descobri que meu assassino no papel tinha um motivo muito específico para me querer morto. Tudo começou em uma terça-feira de abril de 2022. Eu estava no banco tentando abrir uma conta para minha nova empresa. Processo simples, rotineiro. Entreguei meus documentos ao gerente, ele digitou o meu CPF no sistema e parou. Olhou para mim, olhou para a tela, olhou novamente para mim. Senhor Carlos, o senhor tem certeza que esse é seu CPF? Tenho, uso ele há 24 anos. Ele virou o monitor. Na tela, em letras vermelhas, cadastro bloqueado, titular falecido. Ri, porque só podia ser piada, certo? Mas o gerente não estava rindo. Senhor, segundo o sistema da Receita Federal, o senhor faleceu em 14 de março de 2022, há 3 semanas. Eu sou engenheiro. Trabalho com cálculos, estruturas, coisas concretas que obedecem leis físicas. Minha primeira reação foi óbvia: erro de sistema, homonímia, CPF digitado errado, alguma falha burocrática absurda que seria resolvida com uma ligação. Deve ser erro no sistema, falei, já pegando meu celular. Vou ligar para a Receita Federal agora. Liguei, esperei 40 minutos na linha. Quando finalmente fui atendido, informei meu CPF e expliquei a situação. A atendente ficou em silêncio por tempo demais. Senhor, eu preciso que o senhor compareça pessoalmente a uma unidade da Receita Federal, com urgência. Por quê? É só corrigir o erro no... Senhor, não é um erro. Existe uma certidão de óbito vinculada ao seu CPF, registrada no cartório de São Bernardo do Campo. O senhor precisa contestar pessoalmente. Desliguei, olhei para minhas mãos, estavam tremendo. Marina achou engraçado quando contei à noite. Você, morto, se você morresse, eu seria a primeira a saber, pelo silêncio abençoado na casa. Ela riu, beijou minha testa. Resolve isso amanhã, amor. É só burocracia. Mas não era. Na manhã seguinte, fui à Receita Federal. Levei RG, CNH, carteira de trabalho, conta de luz, tudo que provava que eu estava ali, vivo, respirando. A funcionária analisou meus documentos, digitou no sistema e franziu a testa. Senhor Carlos, existe mesmo uma certidão de óbito, registrada em 14 de março, causa mortes, parada cardiorrespiratória, Hospital Municipal de São Bernardo. Mas eu nunca estive nesse hospital. Eu moro em Santo André. Eu entendo, senhor, mas legalmente o senhor está morto. Precisa ir ao cartório que emitiu a certidão e solicitar a retificação, com laudo médico que comprove que está vivo. Laudo médico que comprove que estou vivo. Deixa eu repetir isso. Eu precisava de um documento médico que atestasse que meu coração estava batendo. Nos próximos dias, descobri o que significa estar legalmente morto. Minha conta bancária foi bloqueada, todas elas. Não conseguia sacar dinheiro, não conseguia pagar contas. Meu cartão de crédito foi cancelado. Tentei fazer um Pix pelo celular. Negado. A empresa que eu estava abrindo, processo suspenso. Não se registra empresa em nome de pessoa falecida. Marina começou a se preocupar de verdade quando o plano de saúde das crianças foi cancelado. Carlos, isso está ficando sério. Você precisa resolver agora. Fui ao cartório de São Bernardo. Pedi cópia da certidão de óbito. Quando vi o documento, senti o chão sumir. Lá estava. Meu nome completo, meu CPF, minha data de nascimento. Tudo correto. Mas tinha mais. Nome da mãe, correto.
Nome do pai, correto. Endereço. Meu endereço antigo, onde morei dos 18 aos 25 anos. Como alguém conseguiu essas informações? Perguntei à atendente. Senhor, essas informações são públicas. Qualquer pessoa pode acessar em cartórios. Mas havia algo que me gelou. A assinatura do médico que atestou o óbito, Dr. Henrique Tavares. Eu não conhecia nenhum Dr. Henrique Tavares. Fui ao hospital municipal. Pedi para falar com o Dr. Henrique. A recepcionista me olhou confusa. Dr. Henrique Tavares não trabalha mais aqui. Ele faleceu em 2019. Senti o ar faltar. Como assim faleceu? Mas ele assinou uma certidão de óbito em março deste ano. Senhor, isso é impossível. Dr. Henrique morreu há 3 anos. Há um processo investigativo sobre uso indevido de seu CRM, mas... Saí de lá correndo. Meu peito estava apertado, minha cabeça girava. Um médico morto há 3 anos assinou minha certidão de óbito. Naquela noite, Marina me encontrou sentado no escuro da sala. Carlos, você está me assustando. O que está acontecendo? Não sei. Minha voz saiu fraca, mas alguém está tentando me apagar. Contratei um advogado, Dr. Renato, especialista em direito civil. Expliquei tudo. Mostrei os documentos. Ele balançou a cabeça. Carlos, isso não é erro burocrático. Alguém falsificou sua certidão de óbito e usou um médico falecido para assinar. Isso é crime. Você precisa fazer um boletim de ocorrência. Fui à delegacia. O delegado, um homem de uns 50 anos chamado Pacheco, ouviu minha história com ceticismo visível. Senhor Carlos, o senhor está dizendo que alguém registrou sua morte sem que o senhor estivesse morto? Exatamente. Por quê? Qual o motivo? Não sei. Ele suspirou. Vou registrar, mas isso vai demorar. Teremos que investigar o cartório, o hospital, verificar se há mais casos. 2 semanas depois, Dr. Renato me ligou. Sua voz estava alterada. Carlos, você precisa vir ao meu escritório, agora. Quando cheguei, ele estava pálido. Havia documentos espalhados pela mesa. Carlos, tem mais. Mais o quê? Mais certidões. Não é só uma, são 6. Minha respiração parou. 6 certidões de óbito. Todas em seu nome. Todas em cartórios diferentes. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul. Todas registradas nos últimos 3 anos. Sentei. Minhas pernas não me sustentavam mais. Você foi declarado morto 6 vezes, Carlos, em 6 estados diferentes, com causas diferentes, médicos diferentes. Alguns desses médicos também estão mortos. Olhei para os documentos. Cada certidão tinha uma história diferente. Certidão 1, SP, março 2022. Parada cardiorrespiratória. Certidão 2, RJ, novembro 2021. Acidente de trânsito. Certidão 3, MG, junho 2021. Insuficiência renal. Certidão 4, BA, janeiro 2021. Afogamento. Certidão 5, PR, agosto 2020. AVC. Certidão 6, RS, março 2020. Suicídio. Alguém está tentando me matar no papel, sussurrei. Mas quem? Por quê? Dr. Renato respirou fundo. Tem mais uma coisa. Eu investiguei os cartórios. Em todos eles, quem solicitou o registro foi sempre a mesma pessoa. Ele virou um documento para mim, um nome destacado em amarelo. Solicitante, Roberto Mendes Silva. Meu sangue congelou. Carlos, você conhece esse nome? Fechei os olhos, minha voz saiu trêmula. Conheço. Roberto Mendes Silva é meu pai. Seu pai está vivo? Não. Ele morreu quando eu tinha 7 anos. Passei aquela noite inteira acordado. Não fazia sentido. Meu pai havia morrido em 1987. Eu tinha apenas 7 anos. Lembrava vagamente dele. Homem alto, voz grossa, cheiro de cigarro. Morreu em um acidente de carro. Minha mãe nunca gostava de falar sobre ele. Liguei para ela na manhã seguinte. Mãe, eu preciso saber tudo sobre meu pai. Ela ficou em silêncio, depois suspirou. Carlos, por que você quer remexer nisso agora? Porque alguém está usando o nome dele para me destruir. Outro silêncio. Seu pai não era uma boa pessoa, Carlos. Ele tinha problemas, bebia muito, era violento. Quando ele morreu, foi quase um alívio. Ele tem algum parente vivo?
Alguém que pudesse estar fazendo isso? Não. Ele era filho único. Os pais dele morreram antes de você nascer. Não existe mais ninguém da família dele. Então quem? Carlos, deixa isso pra lá. Seu pai está morto há quase 40 anos. Esquece isso. Mas eu não podia esquecer. Fui ao cemitério onde meu pai estava enterrado. Túmulo simples, sem flores, sem visitas. Lápide gasta pelo tempo. Roberto Mendes Silva, 1952-1987. Tirei uma foto. Mostrei para Dr. Renato. Seu pai está enterrado há 38 anos. Então quem está usando o nome dele para registrar suas mortes? Não sei, mas vou descobrir. Voltei ao delegado Pacheco. Mostrei as 6 certidões. Expliquei sobre meu pai. Ele se inclinou para a frente. Pela primeira vez, realmente interessado. Senhor Carlos, isso mudou tudo. Não é mais apenas falsificação. É identidade falsa, estelionato, possivelmente uma quadrilha. Vou abrir investigação oficial. Uma semana depois, ele me ligou. Carlos, consegui rastrear um padrão. Em todos os cartórios, a pessoa que se apresentou como Roberto Mendes Silva tinha entre 40 e 45 anos. Sempre pagava em dinheiro, sempre chegava sozinha. As câmeras de segurança, há algo estranho. Estranho como? Venha ver. Na delegacia, ele me mostrou as gravações. 6 cartórios diferentes, 6 datas diferentes, e em todas elas, uma figura que parecia sempre estar de costas, ou com o rosto obscurecido, ou em ângulos impossíveis de identificar. É como se ele soubesse exatamente onde ficavam as câmeras, disse Pacheco, e evitasse propositalmente. Mas em uma das gravações, por menos de 2 segundos, o homem virou o rosto. Pacheco congelou a imagem, ampliou. Meu coração parou. O rosto era meu... Não sou eu, falei, minha voz saindo rouca. Eu nunca estive nesses lugares. Eu posso provar. No dia dessa gravação eu estava trabalhando, tem testemunhas, tem... Calma, Carlos. Eu sei que não é você. Veja aqui. Pacheco ampliou mais a imagem. Os traços são parecidos, mas não idênticos. É como se fosse um parente próximo. Alguém da sua família. Eu não tenho mais família. Só minha mãe e... Parei. Meus tios maternos, mas eles não se parecem comigo. Pensa bem, alguém que teria acesso às suas informações pessoais, alguém que conheceria seu endereço antigo, o nome dos seus pais. Voltei para casa atordoado. Marina estava me esperando, preocupada. Carlos, você precisa de ajuda. Isso está te consumindo. Já pensou em procurar um psicólogo? Marina, eu não estou louco. Tem alguém... Eu sei que não está louco. Mas você não está dormindo, não está comendo. As crianças estão perguntando o que está acontecendo com o pai. Você precisa parar de procurar. Não posso parar. Se eu parar, eu deixo de existir. Naquela noite tive um sonho, ou talvez não fosse sonho. Estava no cemitério, diante do túmulo do meu pai. E uma voz falou, você nunca me conheceu de verdade. Acordei suando. Eram 3 da manhã. Marina dormia ao meu lado. Levantei, fui até meu escritório, liguei o computador. Comecei a pesquisar sobre meu pai. Tudo que conseguisse encontrar, registros antigos, notícias de jornal, qualquer coisa. Encontrei uma notícia de 1987, pequena, no canto de uma página. Homem morre em acidente na rodovia Anchieta. Roberto Mendes Silva, 35 anos, perdeu controle do veículo na madrugada de sexta-feira. Polícia investiga se houve ingestão de álcool. Mas embaixo, quase imperceptível, uma linha me chamou a atenção. Silva deixa esposa e 2 filhos. 2 filhos. Liguei para minha mãe às 7 da manhã. Mãe, eu sou filho único. Carlos, que pergunta é essa? Responde, eu sou filho único? Ela demorou. Quando falou, sua voz estava quebrada. Não, você tinha um irmão, gêmeo. Ele nasceu morto, ou pelo menos foi o que me disseram. Como assim foi o que te disseram? Carlos, foi um parto difícil. Eu estava inconsciente. Quando acordei, me disseram que só um bebê havia sobrevivido. Você, seu irmão não resistiu. Eu nunca vi o corpo. Seu pai cuidou do enterro. Desliguei. Voltei ao cemitério. Procurei. Revirei registros antigos e encontrei.
ao lado do túmulo do meu pai. Uma lápide pequena, quase escondida pela grama alta. Carlos Eduardo Silva, 1980-1980. Meu nome, minha data de nascimento. Mas o bebê enterrado ali não era eu. Era meu irmão gêmeo. Ou era o que todos pensavam. Corri de volta para o carro. Minha cabeça estava explodindo. Se meu irmão gêmeo estava enterrado com meu nome, então eu era quem? Quem estava vivo? Precisava de respostas. Fui direto para a casa da minha mãe. Ela abriu a porta e, ao ver minha expressão, começou a chorar antes mesmo que eu falasse. Mãe, eu preciso da verdade. Toda a verdade. Ela me fez sentar. Suas mãos tremiam. Vocês dois nasceram prematuros. Gêmeos idênticos, muito frágeis. Os médicos disseram que talvez nenhum dos dois sobrevivesse. Seu pai ficou desesperado. Ele tinha uma obsessão com morte. Dizia que via coisas, ouvia vozes. Eu achava que era a bebida. Continue! Quando vocês nasceram, eu fiquei internada. Os bebês ficaram na UTI neonatal. Seu pai visitava todos os dias, e então, uma noite, ele chegou no hospital transtornado. Disse que um dos bebês havia morrido, que os médicos haviam tentado ressuscitar, mas não conseguiram. Ele queria levar o corpo para enterrar. E você deixou? Eu estava sedada, Carlos. Eu mal conseguia ficar em pé. Ele resolveu tudo. Escolheu qual dos dois havia morrido, registrou a morte, enterrou. Quando recebi alta, trouxe você para casa. Ou pelo menos, achei que era você. Então não sabe qual de nós dois morreu? Ela balançou a cabeça chorando. Seu pai disse que havia sido Carlos Eduardo, que o sobrevivente era Roberto Eduardo, seu segundo nome. Mas uma semana depois, ele mudou. Disse que tinha errado, que o morto era Roberto Eduardo, que você era Carlos. Ele estava ficando louco, Carlos. Bebia cada vez mais. Dizia que via o bebê morto à noite, chorando no berço vazio. E o acidente? Não foi acidente. Ela fechou os olhos. Ele se jogou na frente de um caminhão, deixou uma carta. Dizia que não aguentava mais a culpa, que tinha feito algo terrível, que os dois bebês deveriam ter vivido, mas ele havia escolhido qual deveria morrer. Senti náusea. Ele matou um de nós? Não sei. Eu nunca soube. Ele estava delirando na carta, falando de espíritos, de obsessão, de que algo havia tomado conta dele no hospital e o forçado a sufocar um dos bebês. Eu queimei a carta, tentei esquecer e criei você com todo o amor que tinha. Saí da casa dela cambaleando. Voltei para meu carro, sentei no banco e gritei. Gritei até minha garganta arder. Meu telefone tocou. Era delegado Pacheco. Carlos, descobri algo. O homem das câmeras. Conseguimos uma identificação parcial através de reconhecimento facial. Bateu com um registro hospitalar. UTI neonatal de 1980. O quê? Tem uma foto. Digital de recém-nascido. Do seu irmão gêmeo. Comparamos com a imagem da câmera e... Carlos, o homem que está registrando suas mortes é idêntico à projeção de idade daquela criança. Mas meu irmão morreu. Será mesmo? Voltei ao cemitério pela terceira vez, mas dessa vez levei uma equipe. Delegado Pacheco conseguiu ordem judicial para a exumação. Eu precisava saber quem estava enterrado naquele túmulo pequeno com meu nome. A exumação levou horas. Quando abriram o pequeno caixão, estava vazio. Nunca houve corpo. Meu pai havia enterrado um caixão vazio. Então, os dois bebês sobreviveram, disse Pacheco. Seu pai mentiu, mas por quê? Procurei um médium. Eu sei, parece loucura, mas eu não tinha mais explicações racionais. Dr. Renato me indicou uma senhora chamada Dona Célia, conhecida por psicografar cartas de espíritos. Sentei na frente dela, contei tudo. Ela fechou os olhos. Sua mão começou a se mover sozinha, escrevendo em um papel. Quando terminou, ela me entregou a carta. A caligrafia era trêmula, mas legível. Meu filho, eu cometi um erro terrível. Quando vocês nasceram, algo escuro entrou em mim, uma entidade que se alimentava da minha culpa, do meu medo.
Ela me disse que apenas um de vocês poderia viver, que eu deveria escolher, que se os dois vivessem, um deles seria apenas um receptáculo vazio, sem alma. Tentei resistir, mas a voz era forte. Me convenceu a separar vocês, a registrar um como morto e entregá-lo para adoção ilegal. Pensei que estava salvando ambos. Mas a entidade não me soltou. Me perseguiu até o dia da minha morte, e quando morri, ela ficou presa a vocês dois, dividida. Metade em você, metade em seu irmão. Seu irmão foi criado por outra família, mas a entidade nele era mais forte. Ele cresceu sentindo que não era completo, que havia algo faltando, e quando descobriu sobre você, a entidade o convenceu de que apenas um de vocês deveria existir. Ele está tentando apagar você para se tornar completo. Perdoe-me. Roberto, minha mão tremia segurando o papel. Dona Célia, o que eu faço? Você precisa encontrar seu irmão cara a cara e libertar ambos dessa obsessão, ou ela destruirá os dois. Levou mais 3 meses para rastrear meu irmão. O delegado Pacheco descobriu que ele havia sido registrado em outra cidade, com outro nome, Roberto Carlos Mendes. Ele vivia em Curitiba, sozinho, sem emprego fixo, histórico de internações psiquiátricas. Fui até lá, bati na porta do apartamento dele. Quando ele abriu, foi como olhar em um espelho. Éramos idênticos. Eu sabia que você viria, ele disse, sua voz igual à minha. Por que está fazendo isso? Porque eu não deveria existir. O pai escolheu você, me abandonou. Fui criado por estranhos que mal me olhavam. Enquanto isso, você tinha tudo. Família, nome, vida. Eu não sabia. Eu não tive escolha. E eu tive. Passei a vida inteira sentindo que era metade de alguém. Que havia outra pessoa usando o meu lugar no mundo. Então descobri que éramos dois. E entendi. Apenas um pode existir de verdade. Os papéis provam isso. Você está morrendo legalmente. Logo, eu serei o único Carlos Eduardo Silva vivo. Isso não é você falando, é a obsessão. Ele riu, um riso amargo, vazio. Talvez, ou talvez seja finalmente a verdade. Olhei nos olhos dele, vi dor, abandono, raiva, tudo o que eu poderia ter sido se tivesse sido eu o abandonado. Nós dois podemos viver, falei. Não precisa ser assim. Não tem espaço para dois. Naquele momento, senti uma presença densa, fria entre nós, a obsessão, a entidade que havia destruído nosso pai e agora queria nos destruir. Ela quer que nos matemos, sussurrei. É disso que ela se alimenta, da nossa dor, da nossa separação. Meu irmão vacilou. Se ficarmos juntos, ela perde poder, mas se continuarmos separados, ela vence. Estendi minha mão. Eu sou Carlos Eduardo Silva, e você também é. Sempre foi. Podemos ser dois. O mundo tem espaço. Ele olhou para minha mão por tempo infinito. E então, chorou. Aceitou minha mão. E naquele momento, senti a presença escura se dissolver, como fumaça que desaparece ao vento. Hoje, 3 anos depois, as 6 certidões foram anuladas. Meu irmão, que agora se chama Roberto Silva legalmente, mora em São Paulo, a 3 quarteirões da minha casa. Nossos filhos são amigos. Ele ainda luta contra as marcas do abandono, mas não está mais sozinho. E eu aprendi algo. Às vezes, a pior obsessão espiritual não é um espírito externo. É a parte de nós mesmos que nunca foi curada.